E aqui que nós vamos fazer. Munição parece que ainda tem. E tem que comprar, tem que pedir logo, pessoal. Vamos pedir logo para ver o que acontece. Wall Skill Training. Fala galera, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Estamos esperando só o mestre Charnes que está aí. Pronto para. Em condições, 8 horas. Já vamos ver como é que ele está lá. Vamos ver como é que está o mestre Charneski. Charneski. Cadê você? Galera, mandem perguntas aí. Quem tiver alguma pergunta aí. Boa noite, Elisa. Tudo bom? Já tá por aí. Ô, Paraíba. Que bom que vocês estão acompanhando. Lutércio. Valeu, pessoal. Vamos ver, cadê o Charneski? Deixa eu achar o homem aqui. Semana bem atribulada, hein, pessoal? Segunda-feira já começou com umas notícias aí preocupantes. Fala, Celso, o Celso entrando aí. Vamos lá, galera. Tem alguma notícia aí de alguma região militar com alguma novidade, pessoal? Solicitação aí para o mestrão. Ô, instrutor, tudo tranquilo? Fala, mestre. Fala, Tudo doutor, e tranquilo? aí? Grande mestre Charneski, que Como é que o senhor prazer. tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Correria Chegou final bem de de semana viagem? aí. Correria Teve final de final de semana semana. lá com o Esperandil? Tava com o Marcelo fazendo o VCQB. Você fez, né? Ele falou pra mim que você tava com ele. Fiz o online dele e agora eu quero fazer o presencial. Preciso fazer o presencial que eu quero ver se eu me qualifico, se ele deixa eu fazer no final do ano o instrutor, né? Vamos ver se ele abre uma brechinha para mim. Quero fazer o instrutor de VCQB com ele. Vamos conversar com ele, vamos conversar com ele. Olha o Coutinho tá entrando uma galera boa aqui. Coutinho, grande Coutinho. O pessoal do Acre tá entrando aqui tudo, Agri Tactical. Meus irmãos aí lá Show do de norte. bola. Doutora Lu. Fala, doutora. Delegada Lu Peixoto. E aí, doutor, como é que tá as coisas? Fala pra mim. Sensacional. Quando a gente começa a se animar, chega a paulada de novo. O povo tá brincando demais com as nossas emoções, sabe, mestrão? O que aconteceu agora? Me conte. Agora tem algumas regiões militares aí que estão querendo mudar o sistema. A coisa está ficando complicada. Hoje teve informação, nós estamos trabalhando essas informações, mas parece que tem algumas regiões militares que estão suspendendo a emissão de GTs para novas armas, estão suspendendo atendimento para novos pedidos, então está aparecendo um movimento meio preocupante aí. A gente está sondando ainda para ver se confirma essas informações. Olha lá, o Cortez está falando. Boa noite, Cortez. Parece tem uma região militar que suspendeu o registro, fala Viga, suspendeu o registro de 9 milímetros, tá? Não está fazendo, não está nem recebendo pedido de apostilamento de 9 milímetros, e tem a sexta região militar está informando que os novos pedidos de guia de tráfego não vão ser expedidos. Está ouvindo bem aí? Como é que está o Tô áudio aí, ouvindo pessoal? perfeito. Tô Dá um ouvindo retorno aí perfeito. para nós. Mas o senhor sabe me dizer quais são essas regiões, doutor? Então, inicialmente o que informaram para a gente é a segunda região militar, que não está registrando 9 milímetros, não está confirmado, tá, pessoal? Isso aí é informação preliminar. E a sexta região militar informou, pelo menos informou aos procuradores, né, aos procuradores registrados na sexta região, que não estaria expedindo GTs de pedidos novos, né? Então, nós temos que sondar isso aí, estamos verificando, vou ter uma reunião, até vou pedir desculpa para você, eu vou ter que sair um pouquinho antes das 9, porque vai ter uma reunião de um grupo grande aí que nós formamos, e vai ser tratado esse tema aí para ver em que pé que está, como é que está isso aí, com as confederações, com os representantes de loja e tal, ver como é que está essa situação, né? Pessoal do O senhor ProArmas, ver podia o que falar a para gente o vai pessoal poder aqui, fazer. doutor? O senhor podia explicar Vamos para o lá. pessoal a segunda RM fica onde? Qual a região que São atende? Paulo, segunda RM é de São Paulo, tá? E a E sexta? a sexta região é o sul aqui, tá?
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, salvo engano. Tá? Santa Catarina com certeza. Né? E é complicado porque um entendimento desse parece que foi uma comunicação, uma determinação do DFTC, que também não está confirmado, mas se veio alguma coisa nesse sentido, pode ser que eles estejam preocupados com o teor das decisões da semana passada, né, e o alcance das decisões, o que é muito preocupante, sabe, mestrão? A gente não teve nada nesse sentido. Tá? CSTRM, Bahia e Sergipe. Tá. É complicado isso aí. Tá? É muito complicado que a gente tenha alguma coisa nesse sentido, porque as decisões não estão nesse teor. Tá? Não houve nenhum... A manifestação, o voto de sexta-feira da ministra foi um voto no sentido de concessão da liminar. Leção tá aí já? Essa tá. Ô... O Lessa estava em missão, ele me mandou mensagem hoje cedo. Ô Lara, só explica uma coisa para mim. O que está acontecendo? Eu falei, bicho, só isso? O que está acontecendo? Ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Olha lá, Lessinha. Grande Lessinha. E a situação está complicada nesse pé, porque não houve concessão de liminar na sexta-feira. Né? Houve 2 votos até a suspensão do julgamento. Então, me parece que não está muito acertado esse posicionamento aí, não. Tá? Quinta região, como é que tá aí? Aqui da região, como é que tá, Thiago? Quinta região é o sul, não é o sul? Paraná. 11RM Goiás, isso aí. Quinta região. Espero que tenha sido algum equívoco na comunicação, espero que tenha sido algum equívoco aí do pessoal, né? Que não tenha nada confirmado nesse sentido, não, porque também não faz sentido. Não teve decisão e não teve nenhum ato a justificar esse tipo de conduta. Né? Doutor, fale um pouquinho sobre a decisão da ministra. Na segunda-feira, teve uma decisão liminar, ela deu uma decisão ad referendo do plenário, quer dizer, ela deu a decisão sozinha, né? Ela tomou a decisão e mandou para o plenário para confirmar essa decisão. Mas essa decisão já foi dada de forma indevida num procedimento de ação direta de inconstitucionalidade. O PDT e alguns outros partidos entraram com uma ação questionando alguns pontos dos novos decretos, né? Entraram contra os decretos que já tinham sido revogados. É uma ação antiga, Charles. É uma ação antiga. E sobre essa ação, ela concedeu uma liminar suspendendo alguns trechos do decreto, tá? Alguns trechos que estavam sendo questionados. Ainda que os partidos tenham dito que todos os decretos eram inconstitucionais, na verdade, para fazer isso, eles têm que impugnar ponto a ponto. Então tem que dizer o artigo tal é inconstitucional por causa disso, o artigo tal é inconstitucional por causa daquilo, e eles não fizeram. Eles elencaram, dentre todos os artigos, alguns que eles achavam mais complicados. Né? E aí, o fundamento disso era o seguinte, olha, o presidente não podia ter falado sobre isso nos decretos. Isso aí é matéria que só a lei pode trazer. Então, o presidente invadiu a competência da lei, tá? Invadiu a competência do Congresso Nacional e legislou. Esse era o fundamento. Tá? Acontece que ela não atacou essa situação. Ela não disse que os decretos avançaram por causa disso ou daquilo. Ela simplesmente, por uma série de ilações e por uma série de interpretações ali, com uma carga ideológica muito grande, ela suspendeu esses trechos. Ela disse, olha, isso aqui parece que era matéria legal, então eu suspendo. Isso aqui parece que invade, eu suspendo. Né? E olha, isso aqui o presidente inovou, né, e avançou em matéria que deveria ser tratada como lei, e eu suspendo também. Mas, ao tempo em que ela fala que o presidente nos decretos avançou, ela critica o presidente por não ter avançado. E ela fala, por exemplo, olha, já deviam estar marcados os estojos de civil. Então, como a marcação é feita para militares, tem que ser marcado o estojo para civil também. E ele já devia ter regulamentado isso por decreto. Não tem isso na lei, Xaxá. Não tem. Então, ao tempo em que ela fala que ele avançou, ela critica por ele não ter avançado. Né? Então, não faz muito sentido ali. Não me parece que tinha um conhecimento mais aprofundado, né, a respeito da legislação de armas. O que a gente viu ali foi muitas considerações assim, olha, eu não gosto, eu acho que não precisa, eu acho que não cabe, então eu suspendo.
Tá? Só que não se entendeu e não se preocupou essa decisão em analisar as consequências disso aí. Tá? Porque não é só a expectativa daquele decreto entrar em vigor. Tá? É como fica a situação ele não entrando em vigor. Como fica a situação se houver complicação na interpretação da decisão. O Silvio está falando ideológico. Foi uma carga ideológica muito grande na decisão. E aí, para nossa surpresa, quando tomamos conhecimento de que o DFPC, que é em Brasília, o órgão do Exército, que é responsável pela tomada de decisão, né, sobre o Departamento de Produtos Controlados, né, estava analisando como aplicaria essa decisão, como é que ficaria essa decisão. Chega sexta-feira, né, e na sexta-feira, numa outra ação, na verdade aí uma ação do PSOL, ela profere um voto analisando o pedido de liminar e ela fala assim, concedo a liminar. Ela não fala voto pela concessão da liminar, o que causou uma confusão enorme, com gente achando que ela estava concedendo liminar novamente. Olha o Leonardo aí, fala Léo. Com gente achando que ela novamente tinha concedido liminar quando ela não concedeu liminar. Tá? Ela apresentou um voto que não disse que estou votando, né? E sobre outros temas, porque essa outra ação, Xaxá, estava elencando outros pontos. Estava elencando outros pontos que não aqueles que já estavam suspensos. Né? Foi aquela loucura no começo da sexta-feira, quando a gente tomou conhecimento que um dos ministros tinha pedido vista e suspendido a análise ali dos procedimentos. Agora, no voto de sexta-feira, que foi muito preocupante, houve a suspensão da definição com relação a calibres, com relação a armas de uso permitido, armas de uso restrito, calibres de uso permitido, calibres de uso restrito. E isso aí, Xaxá, ao se suspender essa definição, tá, que estava no decreto, a gente pode chegar numa situação, o voto não está valendo, a liminar não está concedida, foi um voto que tem que formar maioria no plenário, né? 6 dos ministros têm que votar no mesmo sentido para se alcançar a maioria e conceder efetivamente aquela liminar, diferente do que ela fez na segunda-feira, tá? Só para quem não é da área aí se situar. Segunda-feira ela fez de um jeito, no mesmo tipo de ação, na sexta ela fez de outro jeito, tá? Para mostrar como a coisa está complicada. Se alcançada a maioria, na forma com que ela votou na sexta-feira, nós chegamos numa situação que é a seguinte, não tem definição do que é calibre de uso permitido e calibre de uso restrito no Brasil. Isso não afeta o CAC, isso não afeta o membro das forças de segurança, isso afeta, Xaxá, o flagrante que vai ser realizado naquele dia. Entendi. Porque a hora que os caras levarem o cara para a delegacia, vai chegar lá, vai autuar por quê? Por porte de uso permitido, por porte de uso restrito, por porte de uso proibido. Qual que é a classificação? Porque não vai ter. Não vai ter. Aqui no Brasil, quando a gente revoga uma lei ou quando suspende uma lei, né, a lei anterior não entra em vigor automaticamente. Isso aí chama efeito repristinatório. Tem que estar expresso, olha, não vale essa redação que está sendo questionada, mas volta a valer a outra. Tem que estar expresso isso na decisão, senão vira anomia. Falta norma. Não tem norma definindo. E é um negócio que tem que ter norma. E aí o pessoal começou a reclamar nos seguintes termos. Olha, não pode mais ter decreto. A gente tem que acabar com o decreto. Precisa de uma lei nova. Realmente, a Lei 10.826, ela é muito ruim. Né? Ela trouxe vários dispositivos ali que acabaram atrapalhando e até ganhou o apelido de Estatuto de Desarmamento, ainda que não tenha nada escrito nela sobre Estatuto do Desarmamento. Né? Ela gerou uma campanha de desarmamento, de entrega de armas da população de bem, do cidadão de bem que quisesse, né, que correu até 2008. Mas, nesse espírito de desarmar, ela é uma legislação muito restritiva. É óbvio que a gente precisa de uma legislação melhor. É óbvio que a gente precisa de uma legislação que esteja mais adequada aos anseios da população, que ficou claro no plebiscito de 2005, que quer arma, que quer comércio de arma e que quer o cidadão de bem armado. Só que, ainda que se aprove uma lei hoje, a gente não foge da necessidade dessa lei ser regulamentada por meio de decreto.
A gente não vai fugir dessa situação. Sempre vai ter decreto. Porque a lei não pode chegar em minúcias de dizer, olha, calibre de uso permitido é só esse, calibre de uso restrito é só esse. Quem vai falar vai ser o Exército, quem vai falar vai ser um decreto, tá? Porque se a lei trouxer isso aí, fica muito engessado. Porque depois, para modificar, se quiserem incluir algum outro calibre ou tirar algum outro calibre amanhã por qualquer razão, só lei vai poder fazer. Então, tem certas minúcias que sempre vão ter que ser tratadas por decreto. A gente não vai fugir disso aí. Tá? Pode melhorar, pode ficar mais fácil, pode ficar mais claro, mas completamente isento da regulamentação nós não vamos ficar nunca. Tá? Isso é um primeiro ponto que o pessoal precisa entender. Sempre que for se falar de arma e munição, entra o preconceito. Né? Faz 30 anos que o povo está martelando que arma é coisa de bandido. Né? Então, sempre que for questionar ou que for se discutir arma de fogo e munição, sempre vai vir um preconceito, vai vir uma carga ideológica muito grande e a gente tem que tentar vencer isso aí, em toda discussão que for feita. Então, se baixar uma lei, vai ter questionamento da lei. Se baixar um novo decreto, vai ter questionamento do novo decreto. Isso é do jogo, tá? Isso é do jogo. Mas o que a gente espera quando isso chega na mais alta corte do país? Que isso seja tratado tecnicamente, que isso seja tratado juridicamente. Então, quando se leva a declaração de inconstitucionalidade de um decreto, o que tem que se analisar? Se o decreto avançou ou não em assunto previsto para a lei. Todos os pontos que foram questionados, estão previstos na lei como conforme regulamentação. Se é conforme regulamentação, é de acordo com o que está no decreto. O decreto pode dizer e o decreto pode estabelecer, porque tem a previsão legal nesse sentido. Tá? Então, tecnicamente, a decisão é equivocada porque ela não traz juridicamente o enfrentamento da questão. Ela trouxe ideologicamente e através de alguns dados estatísticos mal trabalhados, tá? Já direcionados a isso. Já direcionados muito deturpados, tá? E com exemplos, com erros grosseiros, tá? Fala de sistema de pontaria, me pega e usa como justificativa para proibir luneta, para suspender a não permissão de aquisição de luneta que volta a ser produto controlado pelo Exército, né? Porque o presidente Kennedy foi morto nos Estados Unidos com uma arma com uma mira telescópica. Cara, o que isso tem a ver com a nossa realidade? O que isso impede? Foi a luneta que praticou o atentado contra o presidente? Não faz sentido. Aí usa um exemplo dos atentados que ocorreram em Washington, lá que o Muhammad foi o autor, ele um adolescente, né? Eles se enfiavam no porta-mala de um carro e matavam pessoas a esmo, porque eles achavam que eram deuses e tal. Isso consta na decisão, que o atentado feito em Washington foi utilizada uma mira telescópica, e não foi. Não foi, Xaxá. Nem isso eles não acertaram na decisão. Os caras não usaram mira telescópica naquele... Não tinha nem aumento a mira que ele utilizava no fuzil Bushmaster que ele utilizou lá no atentado. Então, nem isso os caras não acertaram. Nem isso. Quem fez o voto lá, que eu tenho certeza que não foi a ministra que falou uma besteira dessa, não se atentou para falar um troço desse. Né? E isso está fundamentando uma decisão da Suprema Corte. Então, quando a gente espera a análise jurídica, né, a gente espera que tenha um nível técnico suficiente. E quem vai enfrentar uma questão técnica relativa à arma de fogo e munição tem que ter um mínimo de conhecimento para falar isso aí. Chegou-se ao cúmulo da decisão suspender, Xaxá, o número de armas na sexta-feira, porque estava autorizada a aquisição de até 60 armas pelo CAC. Sim. Dizendo que até 60 armas é um absurdo, né, que não pode haver aquisição de tudo isso, porque também, adquirindo 60 armas, essa pessoa poderia... o Polon está lá na live, vai começar a live dele aí já já. Ele vai falar do porte de trânsito, que deu pano para manga. Eles chegaram a falar dessas 60 armas para dizer o seguinte, Xaxá, olha, pensa comigo, mestrão, olha, se eu posso ter 60 armas e eu posso adquirir 5.000 munições para cada uma, já está errado porque são 30 de uso permitido e 30 de uso restrito. As 30 de uso restrito são 1.000 munições, tá? Mas tudo bem, que eles erraram na conta, né? Não sabe nem o que é de uso permitido nem de uso restrito. 60 armas com 5.000 munições cada uma,
um atirador pode ter por ano 30 mil munições. Brother, para a gente fazer uma conta básica, num preço barato e de munição padrão, nas 60 armas, 300 mil munições daria a R$ 5 uma pela outra, R$ 1,5 milhão de munição. Que atirador que tem condição de comprar R$ 1,5 milhão de munição por ano? E aí eles falam, não, e não precisa comprar tudo isso, onde já se viu ter tudo isso aí, porque o cara pode comprar 20 quilos de pólvora. E com 20 quilos de pólvora, ele faz 180 mil munições. Eu não sei que receita de recarga que eles fazem lá, tá? Mas os caras dão conta de carregar. Se você pegar no T4, tá, por 556 por 45, 1 quilo de pólvora dá 500 munições. Mas na conta deles dá 180 mil munições. Beleza? Mas eles não param por aí. Os erros de contabilidade eles são tamanhos que os caras falam, com isso tudo, ainda se autoriza aqui que as entidades... eu também quero dessa pólvora, hein, Léo? Essa tá rendendo, cara. Fala, Capitão Bruno. Um abraço. A minha não rende isso aí, não. Aí eles chegam ao cúmulo de falar o seguinte, olha, tem uma previsão, inclusive, que as entidades esportivas e os clubes, eles podem fornecer munição para os seus associados. Então, se pode fornecer, por que o cara vai poder comprar 300 mil ou carregar 180 mil por ano? A previsão de fornecimento, tinha previsão, estava previsto efetivamente o fornecimento, mas com expressa redação do seguinte, pode fornecer para consumo imediato. O que isso estava dizendo, Xaxá? Que pode vender. Ou pode vender, você pode comprar que está disponível ali no clube, no stand, para você consumir imediatamente, quer dizer, pode comprar nova ou recarregada, você atira ali o que você vai usar e paga o que você vai usar. Não pode levar para casa, não pode levar munição recarregada para casa, mas a ministra entendeu que esse fornecer era dar. Tinha algum stand ou algum clube na cabeça dela que estava dando munição, como se fosse possível alguém no Brasil fornecer um insumo no preço que a gente tem. É o tipo de coisa que não permite aceitar tranquilamente que uma Suprema Corte, não é qualquer um que falou isso, foi uma ministra da mais alta corte do país, que não tem noção de para onde sai o tiro. Não sabe, se olhar para o cano da arma, não sabe para que lado sai o disparo, porque não pode falar um negócio desses tendo o mínimo de conhecimento do que é o tiro no Brasil. O que pode uma ministra do STF dar esses vacilos. Eu vou até... É até complicado falar, né, cara? Senão cai nossa conta. Tamanha ignorância sobre o aspecto ali. Mas o termo é esse mesmo, meu irmão. Atacou diretamente 500 mil famílias. São 500 milhões de atiradores no país. Legalizado. Um esporte que cresce cada vez mais, com responsabilidade. Eu sou atirador. Acabo de fazer um curso agora final de semana e vou documentado. Sempre faço um double check nos meus documentos que estão em dia, nas minhas armas, nas minhas munições, para andar perante e ao lado da lei. Ela vai e me faz isso. Aí deu tudo aquilo que aconteceu na sexta-feira. Eu quero mandar um abraço ao Dr. Jeff Chiquini, com certeza vai assistir essa live. Interpretou de maneira errada, assim por se falar. Publiquei o vídeo dele. Conversei com o senhor o dia inteiro sobre o assunto. O senhor lembra? O dia inteiro conversando com o senhor. Com a Mariana tá aí? Valeu, Mariana. Outras pessoas sobre o assunto. E a gente ficou muito preocupado, né? Porque as notícias começaram a chegar e as interpretações começaram a vir, algumas conflitantes e tal. E aquilo foi gerando um crescente ali de preocupação. Porque você, Cátia, você sabe como é que é. O nível de burocracia que nós enfrentamos, né? Eu estava conversando com a Mariana ontem e eu falei isso. Falei, olha, o Fabiano aí. Falei, olha, quando a gente fala lá fora, o que a gente tem que passar para desempenhar a nossa atividade aqui no Brasil, o pessoal pergunta, escuta, mas por que vocês atiram? Por que vocês querem atirar? Se vocês têm que fazer tudo isso, ser fiscalizado pelo Exército, passar por um monte de burocracia. Quando eu tirei meu CR, tem o pessoal mais novo aí, eu tô parecendo tiozão já, né? 43 anos, mas já tô falando como tiozão. Tamo igual. Ó, o pessoal que começou agora, que tira CR em 15 dias, que tem autorização de compra na semana, apostilamento em uma semana, não sabe o que era você pedir um CR e ficar 8 meses esperando. Aí você adquiria sua arma, para fazer o apostilamento, levava mais 8. O cara demorava 1 ano e meio para começar a atirar. Fala, Tarik.
E aí? Hoje, nós estamos com muito menos problema, o sistema tem melhorado e a legislação tem evoluído exatamente para tentar diminuir, para parar essas arestas, não é facilitar para ninguém. O jeito que colocaram a situação na semana passada, Xaxá, estava parecendo que você ia entrar na loja de arma e sair com o revólver debaixo do braço, ou com ele na cinta. Né? O povo não tem noção. Colocar o que colocaram no papel não sabe o que é a realidade do CAC no Brasil. Tratar as forças de segurança como elas foram tratadas, tá? Porque havia uma previsão de, não é aumento do número de armas, não é aumento do número de armas, estava reestabelecido o número de 6 armas para serem adquiridas no Sinarme. Era reestabelecimento do número, porque esse número historicamente vinha vindo como 6. Eram 2 armas longas lisas, 2 armas longas raiadas e 2 armas curtas. Sempre foi esse o número de armas, 6. No primeiro decreto, logo em 2019, baixou para 4. E a gente estava mantendo 4. Tá? Agora se restabelecia o número de 6, com a possibilidade de membros das forças de segurança, magistrados e promotores adquirirem 2 de uso restrito, indo total para 8. Tá? A ministra suspendeu esse dispositivo dizendo o seguinte, olha, está se autorizando que membros das forças de segurança, magistrados e promotores tenham armas de uso, armas automáticas. Armas automáticas são proibidas, são de uso proibido, não tem autorização, ninguém tinha autorização, nem teria autorização para isso. Nem isso acertaram. E ainda ofenderam dizendo que essa possibilidade aos membros das forças de segurança traria risco à população. O pessoal não entende que 6 ou 8 armas nunca foi nem nunca será arsenal, para começar. O pessoal não entende que o nível de manipulação dos dados que eles estão trabalhando ofendem até quem está apoiando esse tipo de decisão. Porque não faz sentido falar de 300 mil munições para um atirador. Não faz sentido falar para a média nacional de 60 armas. Esse número é um número, assim, para aquelas pessoas que desempenham as suas atividades, o cara participa de várias modalidades, de vários tipos diferentes de prova. Né? O cara tem condição... E a realidade financeira dele... Não, o cara é muito diferenciado. Se você for, a gente conta no dedo quem tem no Brasil a condição de ter próximo disso. Nem que seja para coleção. Próximo disso. O Léo tá aqui. O Léo tem, o Léo é milionário, é outra conversa. Não é outro nível, não é o nível padrão. Cara, a gente está falando de uma realidade do cara ter suado 1, 2 armas. É essa a realidade que a gente está falando. A gente está falando do cara que está contando para dar 50 tiros durante um mês. Exato. O cara que está economizando para conseguir fazer o treino dele, para se garantir, para ter condição de se defender, para ter condição de se desestressar, para ter condição de praticar a atividade dele, que é a atividade mais regulamentada e fiscalizada que existe. O tiro é o único esporte que existe no Brasil fiscalizado pelo Exército. A caça, que eu não quero mais falar caça, porque o pessoal deturpou, teve uma live esses dias aí que o pessoal falou que o caçador era aquele que entrava na floresta e matava até o Bambi, né? Até o bichinho da Disney o cara matava. Eu estou falando controle de praga, controle de invasores, eu não vou usar mais o termo caça porque é deturpado, até o termo caça é deturpado. A caça, além de fiscalizada pelo Exército, além de fiscalizada pelas forças de segurança... Animal da fauna invasora. Ainda é pelo IBAMA, exato, animal da fauna invasora, animal é o java-porco, e é só ele. O cara tem que prestar conta para o IBAMA e o pessoal não tem noção do quanto que ele tem de formalidade para conseguir desempenhar a atividade. E não é porque ele gosta de matar o porquinho só não, porque o porquinho é gostoso lá na churrasqueira não, Xaxá. É porque esse porco está acabando com a nossa lavoura. Esse porco está diminuindo a produção de alimento no país. Isso eles não estão computando na decisão, quando eles restringem o acesso a esse tipo de armamento utilizado para essa atividade. Praga de lavoura, é isso. É síndrome da Luísa Mel. Deve ser, o pessoal não entende. Tá achando que o caçador registrado, o caçador regular, o caçador que tem tanta formalidade, vai correr o risco ou fazer uma besteira de matar algo que não seja o controle e o manejo da lavoura. Eu sou caçador,
amo caçar javali, todo mês eu tô 2, 3 vezes. Agora o mestre Roca vai dar uma instrução de tiro de precisão em Birigui. E eu fui Birigui? convidado em Olha que é Birigui. perto da minha terra, hein? Aí, ó, vou buscar o senhor pra ir junto. E eu tô Vambora. chegando na quinta-feira já pra caçar, atrás dos porcos. Eu chego na quinta e sexta fico atrás dos porcos. Sexta, sábado e domingo, eu acho que começo teórico na sexta, eu vou pro curso do Roca. Show. E Eu consegui. nós caçadores somos fiscais também, porque Oh, nós não toleramos outros supostos caçadores que caçam tateto, que caçam capivara, que caçam tatu. Não. Antigamente lá atrás, que um colono, que um agricultor caçava para o seu alimento, entendeu? O caçador esportivo, entre aspas, que vai para trás dos porcos e mata os bichinhos, e comer na minha frente não faz, porque vai arranjar uma confusão braba mesmo. Braba. não, e se for pego no IBAMA, o cara perde o CR, o cara perde o registro de caça, o cara não vai responder a um crime, e é crime doloso, o cara não vai renovar o CR. Quem que vai correr o risco de passar por uma situação dessa, Xaxá? O Netão acabou de falar aí, veterinário aqui no Mato Grosso do Sul, falou, controle de doença. É controle de doença o controle dessa fauna exótica, né? O pessoal não entende, não tem noção. Na verdade, o que se valeu? Se valeram do estigma, se valeram do não gosto e não quero, tá? Não gosto e não quero. É isso que constou na decisão. Eu não gosto de arma, eu não quero arma para ninguém, né? E eu quero que isso não vá para frente. Foi isso. E isso não pode ser uma decisão judicial. Isso não pode ser uma decisão judicial da mais alta corte do país, tá? Na verdade, a ministra queria suspender o porte de trânsito. É que ela não tem noção do que é porte de trânsito. Ela não sabe que isso aí está na lei, tá na lei 10.826. Ela não sabe que isso aí está regulamentado desde a portaria Colog, lá 2016, 2017. Tá? Isso está regulamentado faz tempo. Tá? Que a única coisa que se fez, enquanto a gente estava tendo problemas e estava enfrentando discussão sobre o trajeto do ir treinar e do ir caçar e do ir competir, que alguém ou algumas forças de segurança estavam levantando alguns questionamentos, né? E nós entendíamos, eu sempre sustentei, que qualquer que fosse o trajeto, desde que indo treinar, desde que indo competir, né? Independente do horário, independente do tempo. Pô, eu vou fazer uma prova, estou lá em Três Lagoas, estou lá no Mato Grosso do Sul, eu vou fazer uma prova, eu vou de carro lá para Goiás. Cara, eu não vou no dia da prova, eu não vou acordar de madrugada para chegar cansado lá para passar o dia tirando na prova. Lógico que vai acabar com minha performance. Eu quero ir um dia antes. Eu quero ir 2 dias antes para me aclimatar, para chegar lá, para estar bem, para estar descansado para o dia da prova. Eu estou indo para uma prova. Eu preciso ir no dia? Não. Eu preciso ir pelo caminho mais curto? Não. O que acontece? Isso a gente sempre defendeu. O que o decreto viria fazer agora? Trazer um dispositivo expresso dizendo, independente do trajeto e horário, o deslocamento está acobertado. Ponto. Não mudou nada, não alterou nada, não deu porte para ninguém, continuava sendo porte de trânsito, limitado, restrito, a ida para o treino, a ida para a prova, a ida para a caçada e o retorno. Ponto. Entenderam que estava lá concedendo 500 mil portes. Né? Aí eu só faço uma correção para você. Não são 500 mil CACs, são 500 mil famílias, com certeza, e até muito mais que isso. Mas nesse número, Xaxá, tem um monte de empresas. Exato. Porque o CR, nesse número de CRs, tem as empresas. Tá? Tem as empresas que mexem com produtos químicos que não tem nada a ver com arma. Tem as empresas de outras atividades que são controladas também pelo Exército. Tá? Então o número não é tão grande de pessoas que teriam porte em razão do porte de trânsito. Isso que precisa ficar claro. E todo esse período que nós tivemos porte de trânsito, quantos são os casos que nós tivemos problema? Problema de má utilização. Né? Pouquíssimos, tá? Muito poucos casos de excesso de pessoas usando indevidamente o porte de trânsito. Então, não justifica aquele receio, e mais, estava se fundamentando, Xaxá, essa restrição com base no direito fundamental à vida e no direito à dignidade da pessoa humana. Quando, em verdade, o que se está defendendo nos decretos é exatamente o direito à vida. É o direito nesse ponto, no porte de trânsito,
em última análise, porque é para a defesa do acervo, mas em última análise é para a defesa da vida daquele que está defendendo o acervo. Se transforma, se transmuta até a defesa da vida contra o cidadão de bem. Você entendeu? Eles estão dizendo que, olha, essas armas em circulação estão colocando as vidas em risco. Como se o cidadão de bem fosse bandido. O que está se dizendo, fala Elvis, e aí? Como se isso estivesse dizendo que nós é que somos o risco à vida dos outros. Xaxá, minha arma quando está na minha cinta aqui, minha arma quando está no meu coldre. O cara que está do meu lado tem que ficar tranquilo. O cara tem que ficar tranquilo, porque ela não vai sair dali a não ser que seja para eu me defender e eventualmente defendê-lo também. Eu não estou colocando a vida dele em risco. Em última análise, eu estou ali, inclusive, podendo defendê-lo. O argumento de defesa da vida contra o cidadão de bem é absurdo. E é nesse nível que nós chegamos à discussão. Infelizmente. Tá? Infelizmente. Eu acho que se a gente não se unir numa maneira correta, disciplinada, saudável, não é uma arruaça, uma anarquias. A gente tem nosso direito de reivindicar. Exato. A população de atiradores e CACs no Brasil está crescendo cada vez mais. Graças a Deus, nos últimos anos aí explodiu. E o pessoal está buscando treinamento. Quando fala, o CAC é despreparado, mentira. O CAC está treinando e muito. Está treinando e muito. Nas linhas hoje, você vê um número esmagador de CACs entre a relação no operador de segurança pública, o policial em si. Mas o policial, porque o policial não tem tantas condições. Não é só por isso, né? Não vamos falar a realidade aqui de cada um. Mas o CAC está buscando treinamento, sim. Sim. Eu estou cada vez mais participando aí de grupos de atiradores e estou muito feliz, inclusive a gente participou alguns juntos, doutor. Eu fico às vezes meio que numa frustração em não poder ajudar mais. O que eu posso ajudar é com a minha matéria, com a minha instrução e também usando a rede social para levar aí toda a informação que for necessária para que o CAC ou quem participa dos nossos debates, nossas lives, ou nossos grupos, tenham sempre uma informação correta. Sim. Eu acho que está complicado. Vamos falar agora em relação, politicamente por se falar, o Bolsonaro, se não me engano, ele tem o ministro Cássio, correto? Que está lá? Sim, indicado. Indicado, esse ano, se não me engano, indica mais um. Indica mais um em junho, em julho. E se ele se reeleger, mais 3, correto, promotor? Se vai, doutor? Sim. Mais 3, total 5. Que vem 2022, vamos para as ruas de novo, vamos para as urnas, vamos ganhar isso de novo, porque tem que Xaxá, eu vou ter que te corrigir de novo. Cara, você faz demais. Você faz demais. O que você faz, a sua inteligência em mostrar a sua habilidade e dedicar essa sua habilidade a salvar vidas, porque, velho, o que você ensina é salvar vidas. Você habilita o operador a não ser morto com a própria arma. Você se dedica a que isso não aconteça. Cara, você faz demais. O que a gente pode fazer, nós que não temos o seu conhecimento e não temos a sua habilidade, o que nós podemos fazer para tentar não atrapalhar nesse momento? Tá? Porque ajudar está difícil, a discussão é em outro nível, a discussão é de uma política que é não alcançada pelo mero mortal. Né? Para a gente que está aqui embaixo, a gente só sofre com isso que está acontecendo. Nós lançamos na sexta-feira o ProArmas e o Beabá do Tiro está encampando uma campanha, Xaxá, que é a No Bravata. Não a bravata, tá? No Bravata é o seguinte, esse pessoal, essa turma que se dedica nos grupos de discussão, dizer, vamos para a rua, vamos quebrar, vamos fazer, vamos acontecer. Cara, primeiro, esses caras estão mentindo. Segundo, esses caras não têm a menor intenção de bancar isso que eles estão falando. Eles nunca fizeram isso e não vão começar a fazer agora. Tá? Terceiro, eles estão criando exatamente o que o pessoal está querendo. Eles estão criando o argumento para que eles usem contra nós, dizendo, está formando uma milícia armada. Está formando uma milícia armada. Está fazendo passar a imagem de que o cidadão de bem é bandido. Essa bravata nos prejudica demais. Essa bravata, além de nos prejudicar, dá argumento para o inimigo.
Por que não vai fazer? Porque não tem intenção de fazer e porque não tem condição de fazer. Então não fale, amigo, no bravata, para com essa conversa. Nós temos que mostrar o operador treinando, o operador se habilitando, o operador buscando conhecimento. Nós temos que mostrar o CAC praticando o esporte, o controlador de fauna Exatamente. fomentando a produção de alimento e a redução das pragas, tá? O colecionador trazendo a história e guardando a história e tendo condição de repartir o conhecimento gerado por essa história que ele coleciona, tá? Nós temos que mostrar, e mais que isso, nós temos que sair da clandestinidade. Eu sempre fui muito criticado por expor nas redes sociais o esporte que eu gosto, o esporte que eu me dedico, tá? Que é o tiro. Eu entendo que aqui no Brasil a gente passa por um risco de segurança muito grande e isso tem que ser sopesado. Tem pessoas que têm mais exposição, né, e acabam tendo algum receio de fazer isso aí. Mas que não dê muita informação sobre o que você tem, mas mostre que você desempenha essa atividade. E a gente tem que parar de se falar na nossa bolha, sabe, Xaxá? A gente conversa entre nós, pessoas que já têm o conhecimento, que já sabem isso que nós estamos falando, né? Quase que chovendo no molhado, reforçando às vezes alguns conhecimentos, mas a gente não fala para fora dessa bolha, como falaram ontem na live com a Mariana, né? A gente tem que trazer para o pessoal que não tem esse conhecimento, que saibam que é um esporte de família, que é um esporte que agrega, que é um esporte que desenvolve, tá? Que é um esporte inclusivo, tá? O tiro é um esporte dos mais inclusivos que existe. Tá? A gente tem que mostrar esse outro lado, porque falar que é esporte olímpico, só quem é burro que não lembra. Porque a primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro. Na última Olimpíada tivemos medalha no tiro. O U tá habilitado a estar participando da próxima eleição e tomara que traga mais uma medalha para a gente. Mas além do esporte olímpico, nós temos inúmeras outras modalidades de esporte que nós temos inúmeros atletas de alto desempenho mundial, ranqueados top 5 do mundo. Sim. E o pessoal não está entendendo que esse ano nós temos Olimpíada, esse ano nós temos Pan-Americano de PSC, nós temos Mundial de PSC, e essa modificação toda na legislação, você não tem ideia do que está fazendo na cabeça desse atirador. Esse atleta está preocupado se ele vai ter insumo para treinar. Nós já estamos enfrentando um monte de problema, nós enfrentamos um monte o Mendonça aí, presidente da federação aqui de Mato Grosso do Sul, que vai para o Mundial nos representar no revólver, grande Mendonça, não sabe se vai conseguir comprar insumo para treinar, cara. Pensa, Xaxá, um atleta não sabendo se ele vai conseguir treinar para ir disputar uma prova mundial na Tailândia. É isso que o pessoal não está entendendo, onde eles estão chegando com esse nível de decisão. Tá? Não é o gosto ou não gosto de arma, é o quanto está se influenciando na vida de 10 mil lojas que foram abertas no país. De inúmeros clubes que foram abertos e estão sendo abertos. De pessoas que estão dedicadas e que investiram em importação e agora vieram falar que está suspensa a importação. Poderá vir a ser suspensa a importação direta pessoa física. Tem gente que tem arma que passou a vida inteira sonhando e que agora conseguiu fazer a aquisição e está esperando embarcar, Xaxá. O que o cara vai fazer? Arma paga, tudo pago, só esperando vir e desembaraçar. O que não se entendeu é que nessa disputa ideológica e nessa disputa com relação a essa ou aquela pessoa e a representação disso aí, está se atacando e está se ofendendo 2, 3 centenas de atiradores, pessoas físicas, mais uma ou 2 centenas de empresas, tá? Inúmeros empregos desenvolvidos através disso aí e impostos que não são baixos. Impostos que nós produzimos e não temos para onde correr. O custo é absurdamente alto, a dedicação e a burocracia são excruciantes e ainda assim a gente se dedica a essa atividade. Não é possível sermos tratados como criminosos. E aí a minha hashtag que eu lancei na sexta-feira, cidadão bandido não. Não é bandido, cara. Bandido não faz isso, bandido não se dispõe a passar por tudo isso. Nós não podemos ser tratados como bandidos, Xaxá. E eu queria mais uma vez deixar aqui registrado, você sabe que eu te amo de paixão, a sua dedicação a nos educar, a nos treinar, a nos ensinar a numa situação pesada ter condição de tentar se salvar, tá?
são pessoas como você que fazem essa luta valer a pena. E você falou exatamente o que nós temos que fazer. Nós temos agora que nos unir. Tem o pessoal que gosta de atirar no pratinho, tem pessoal que gosta de atirar no metal, tem pessoal que gosta de atirar no alvo, tem pessoal que gosta de atirar em latinha, em melancia, em caixa d'água, em qualquer coisa lá no... Paramos de atirar para todo lado. Nós temos que todo mundo focar no mesmo alvo. Nós temos que ver que o ataque está sendo ao cidadão de bem. E nós temos que mostrar com inteligência que está todo mundo do mesmo lado, né? Que está todo mundo unido mesmo. Isso não é hora de, mas o outro tem, o outro fez, o outro conseguiu e passou alguma coisa para ele. Não, está todo mundo no mesmo barco. Porque se confirmada essa informação hoje sobre algumas regiões militares estarem já se antecipando com relação às decisões, estamos todos nós prejudicados. Todos nós prejudicados, tá? E isso aí pode se alastrar para outras e outras e outras, e nós ficarmos de mãos atadas, tá? Pode estar se criando uma discriminação de quem já tinha a documentação para quem está buscando a documentação. O que me parece absolutamente injusto, porque nenhum nem outro pode ser prejudicado por essa decisão. Não há fundamento legal para isso, tá? A questão do porte de trânsito, o Polon deve estar falando lá, a decisão da ministra é clara, ela suspendeu a redação dada pelos decretos que entrariam em vigor. Eu não quero falar nessa live, e eu peço desculpa para você nesse sentido, eu não quero falar, mas tem muita coisa que nós avançamos, porque todos os pontos que não foram impugnados nas ações estão valendo. Ainda alguns dependem de disciplina, falta ainda descerem os atos, né, ou do DFPC ou da Polícia Federal, para serem implementados efetivamente, mas muitos deles já são auto-aplicáveis. Tá? E as forças de segurança já têm dispositivos que favorecem em muito a nossa atividade. Tá? As forças de segurança têm dispositivos aí que já foram implementados. Que facilitaram a vida de alguém? Não facilitaram nada. Simplificaram alguns procedimentos, né? Tiraram algumas amarras, mas nós continuamos sendo absolutamente burocráticos e altamente fiscalizados em nossa atividade. Muito se alardeou que estava melhorando demais, estava melhorando muito e tal, e parece que o inimigo se empolgou mais do que a gente. Se empolgou mais do que a gente e questionou muito mais do que havia necessidade. Infelizmente, porque há 30 anos nós somos massacrados com uma mentira que é repetida, e de tanto repetida ficou parecendo verdade absoluta, tá? Nós deixamos de trazer a nossa versão. E a nossa versão convence muito mais, Xaxá. Sabe por quê? Porque a nossa versão é verdadeira. A nossa versão não se baseia em mentira, não se baseia em deturpação de estatística, nem de deturpação de fatos. Cara, não acertaram nem a mira que o Mohammed usou lá no atentado em Washington. Poxa, é só dar um Google, não precisa muito, não precisa ser conhecedor de arma, de munição. Google o negócio lá que vocês vão ver que vocês falaram besteira. Considerar que 6 armas para o cidadão de bem não é arsenal nem aqui, nem em lugar nenhum. Não é. Não é. Xaxá, eu publiquei no InfoArmas um artigo no domingo retrasado, né? Sem saber que à noite o Fantástico ia fazer aquela reportagem absurda. Né? O meu artigo é o seguinte: não existe estudo que relacione diretamente aumento de armas de fogo com aumento de criminalidade. Não existe. Não existe no Brasil e não existe no mundo. O que tem são pessoas que fazem estimativas e que fazem deturpações a respeito de dados para dizer assim, ó, olha, aumentou o número de armas legais e, ao mesmo tempo, aumentou o número de crimes praticados, um determinado crime. Tá? Só que ela não relaciona essa arma legal que foi vendida com o crime que ela fala que aumentou. Então, o fato de ter aumentado um crime e ter aumentado a venda de armas não quer dizer nada. É você olhar para fora e ver que está nublado, sair na venda ali na frente, que você está saindo a pé, você sai na frente na venda ali e compra um guarda-chuvas. Tudo bem? Você quer se proteger de eventualmente se vier a chover. Sim. À noite, fala Barros, Perito Barros está aí.
Você sai à rua... Fala, Barros. Você sai à rua, Xaxá, e chove. E aí os caras vão falar o seguinte, olha, porque aumentou a venda de guarda-chuvas ontem, choveu. Cara, não choveu porque você comprou o guarda-chuva. Você comprou o guarda-chuva porque havia sinais de que poderia chover. Não tem nada a ver. E eles usam esse dado para dizer, olha, como aumentou a venda de armas e aumentou o número de crimes, as armas estão ligadas ao crime. Só que eles não mostram que a arma legal foi usada no crime, porque ela não foi. Não existe esse dado. Não foi. Ela não foi utilizada. Pegaram um dado, assim, para terminar, pegaram um dado da pesquisa na CPI da milícia feita pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e escolheram de 100 mil armas apreendidas, 10 mil armas que eram nacionais. E dessas 10 mil armas, eles alcançaram um número de armas que teriam sido subtraídas de cidadãos que compraram legalmente essas armas. E eles falam que aquilo gera um percentual absurdo de armas utilizadas, dizendo que as armas do cidadão de bem são usadas para o crime. Só que eles esqueceram de computar que essas 10 mil armas saíram de um universo de 100 mil, que faz com que aquele número que eles alcançam para manipular a informação seja dividido por 10. Então o número é ínfimo. Eles citam que a ONU está falando que tem que diminuir o número de armas no Brasil, só que eles não dizem que a ONU tem um estudo dizendo que as armas legais ou são insignificantes para a prática de crimes, ou tem um número muito baixo, a ponto de ser insignificante. Nem o que eles usam para sustentar a sua posição se sustenta. E é isso que causa muita espécie. É isso que causa muita raiva. Porque não pode uma Suprema Corte de um país se basear nesse tipo de argumento, porque não é argumento técnico, não é argumento jurídico e não é argumento válido, porque não está corretamente colocado. Eu queria poder falar para você aqui, Xaxá, olha, o que vai acontecer é isso. Se eu fizesse, eu estaria com futurologia. Eu não acertei a Mega Sena esse final de semana e eu não sou bom em adivinhar o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Estou muito preocupado do que pode acontecer, mas eu sei que se a gente não se unir e se a gente não parar com bravata, nós vamos dar argumento para os caras e nós vamos, todo mundo, morrer na praia. Doutor, eu quero agradecer o senhor por estar nesse espaço aí e ter passado todo esse conhecimento, não só aos seus seguidores aí do Beabá do Tiro, mas também que me seguem, porque tem muitas pessoas que me seguem que viram em live. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui nessa segunda-feira. E dizer que a gente pessoal tem que se encontrar, porque eu falei para o senhor por telefone, eu preciso conversar muito com o senhor. Muito, por quê? Porque tem muitas pessoas que vêm me perguntar. Tem pessoas que me perguntar, e eu tenho um pantanoso eu não sou jurista, né? Eu entendo a minha técnica entendo. Isso eu posso falar, a minha técnica entendo. E procuro informações com vocês que realmente são autoridades em cada segmento, para eu poder levar a meus amigos, as pessoas que me seguem fazendo meu curso. Mas também quero agradecer o senhor pelo que o senhor faz, não só ao CAC, mas toda pessoa de bem nesse país. O senhor é uma pessoa muito querida, todo mundo conhece o senhor, adora o senhor, um profissional sem igual, é uma referência para nós todos. E conte sempre comigo, irmão. Conte sempre comigo. A minha obrigação, mano, é não deixar vocês morrerem com a própria arma. Isso eu dou, literalmente, eu dou a lasca na minha cara e meu sangue para vocês na brita. E não é da boca para fora. Não é da boca para fora, não. Meu irmão, você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Eu tenho uma definição de inteligência que é o seguinte: inteligência é conhecimento aplicado. Tem muita gente que fala que lê, que sabe o que acontece e que não faz porra nenhuma, tá? Você é um cara que tem o conhecimento, que desenvolve esse conhecimento, que ensina o que você sabe e vive pelo que você ensina. Meu irmão, você é dos caras mais inteligentes e que melhor explora a sua inteligência que eu conheço. Te admiro demais. Tive a oportunidade de conversar contigo lá no W2C e hoje eu tenho a alegria de saber que você é embaixador da Armalite, da base Armalite no Brasil e da Armalite no Brasil. Isso é só vem a coroar o seu trabalho, o seu mérito, o tanto que você faz e o tanto que você tem para fazer por nós. Meu irmão, estou à disposição quando você quiser, no que eu puder ajudar, no que eu puder fazer. Você sabe que você me liga a hora que você quiser e eu estou aqui para o que você precisar, quando você quiser. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Xaxá, de ter conseguido doutor. Esse papo aí com a gente. Irmãozão.
E vamos falando. Vamos falando. Valeu, meu irmão. Obrigado a todo mundo aí. Tchau a todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abração.